Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, Gotham. Estamos começando mais um podcast Mansão Wayne. Hoje falando sobre um dos crossovers que mais deram o que falar na sua época. Já vi eles em listas de melhores histórias do Batman e tudo, que são os crossovers do Batman contra o Juiz Dredd. E para falar sobre esses crossovers a gente trouxe talvez o maior especialista em Juiz Dredd que eu conheço, o meu amigo Pedro Bossa. Tudo bom, Pedro? Tudo bem. Pedro, pra quem não te conhece, se apresenta aí, fala o trabalho que você já fez com o Juiz Dredd. Vamos lá. Quando eu assisti o segundo filme do Juiz Dredd, não aquela aberração com o Sylvester Stallone aqui em Portugal, eu pensei comigo mesmo, porra, por que isso não é publicado no Brasil? Aí eu entrei em contato com o pessoal que eu conhecia na editora Mitos e disse, vocês deviam publicar o Juiz Dredd agora, esse filme é muito bom, vai aumentar o interesse. E eles gostaram e criaram a revista Juiz Dredd Magazine. Eu escolhi o material todo, traduzi todas as edições, escrevi artigos e tal, e o público correspondeu não comprando a revista. Nada, não vendia nada, mas enfim. E também fez uma série de encadernados do Juiz Dredd, e esses estão rolando até hoje. Trouxemos também, claro, como não podia faltar, a Enciclopédia Viva dos Quadrinhos, Leonardo Vicente. Boa noite de Mega City 1. E meu co-apresentador, André Panceira. Fala pessoal, bem-vindos a mais um programa Mansão Wayne. E este que apresenta todo mundo, o cara que não tem um capacete legal, Carlos Vasquez, o EJT. Cara, com o tamanho dessa cabeça é difícil comprar um capacete, imagina um capacete legal. É verdade. Mas vamos lá, hoje então, como o Pedro já deu uma introduzida, a gente vai falar sobre o Juiz Dredd, que é um dos personagens mais icônicos, mais famosos dos quadrinhos ingleses, né? Acho que dá pra dizer isso. Eu vou pedir até pro Pedro dar uma introduzida em quem é o Juiz Dredd e como ele foi criado, por que ele foi criado. Juiz Dredd foi criado nos anos 70, num momento que estavam tentando uma renovação do quadrinho britânico. O quadrinho inglês, naquela altura, era muito conservador. E aí um maluco, Pat Mills, criador do Martial Law, foi contratado por uma grande editora britânica, a IPC, para criar revistas que fugissem dos padrões. Ele criou a Action e a seguir ele criou a 2000 AD, que era uma revista baseada em ficção científica, porque estavam rolando uns burburinhos sobre um filme novo de ficção científica, um tal de Star Wars. Já ouvi falar. Poderia despertar o interesse do público no assunto. Quando estava criando conceitos para publicar na revista, ele falou com um amigo dele, que era parceiro dele nesses trabalhos há bastante tempo, que era o John Wagner. John Wagner é um argumentista britânico que por acaso nasceu nos Estados Unidos, mas sim, viveu e trabalhou a vida inteira no Reino Unido. Wagner veio logo com a ideia de um policial futurista ambientado nos Estados Unidos, que ele conhece bem, que seria o que se tornou o Juiz Dredd. O nome veio de um músico de reggae, que ninguém conhece hoje em dia, mas é mesmo Judge Dredd, não é R-E-D-D, é D-R-E-A-D. Ou seja, Dredd realmente é de Dreadlock. É, por aí. Não sei, eu nunca vi a cara desse músico. Pra falar a verdade, o homem desapareceu completamente depois da criação do personagem de quadrinhos. Não aguentou a concorrência. Foi absorvido. Pois é. Para criar o visual, eles chamaram um desenhista espanhol, Carlos Ezquerra, faleceu no ano passado, descansa em paz, que veio com aquele visual bastante, digamos assim, fora do comum para o Dredd. O John Wagner odiou. Isso é um absurdo. Parece uma porra de um pirata espanhol. Estas palavras. Mas o Pat Mills gostou e pronto. Como o editor era o Pat Mills, acabou ficando. Apesar de tudo, John Wagner acabou se afeiçoando ao visual do Dredd. E com o argumento dele e o desenho de uma porrada de gente, a série acabou se tornando um grande sucesso. Para chegar nos crossovers do Dredd, tem de colocar também o Robin do John Wagner, que é o Alan Grant. Grande Alan Grant. Argumentista escocês, começou a trabalhar na 2000 AD, primeiro em trabalho editorial, foi ele quem primeiro deu trabalho para um sujeito barbudo que bateu na porta deles, parecia que não tomava banho há não sei quantos anos, acho que ele ficou com pena e deu-lhe um trabalho, um tal de Alan Moore.
O Alan Grant, depois de um certo tempo, fez uma dupla com o John Wagner, que se tornou uma dupla extremamente bem sucedida. Nos anos 80, eles estavam escrevendo metade da produção da IPC em dupla. Metade da 2000 AD, metade de maior parte das outras séries. Era uma fábrica de quadrinhos mesmo. Nesse momento, eles, como muitos autores britânicos, pensaram que a gente deveria trabalhar para o mercado americano que paga muito melhor. E aí foram trabalhar em um personagem curioso que se vestia de morcego, um tal de Batman. Nunca ouvi falar. Já devem ter ouvido falar dele também, né? É popular por aqui. Mas enfim, o Alan Grant e o John Wagner começaram a trabalhar juntos. Só que nessa altura deu-se o divórcio criativo dos dois. Foi por causa de uma minissérie chamada O Último Americano. Eles tiveram alguma discordância durante a produção da obra, foi cada um para o lado, e no divórcio fizeram a divisão dos personagens também. O Dredd ficou com o John Wagner, que afinal tinha criado o personagem muito antes do Alan Grant chegar, mas o Batman ficou com o Alan Grant, até porque o John Wagner não estava gostando de trabalhar para os americanos. E ele teve uma carreira bastante longa do Batman. Escreveu o Batman por uns 10 anos, ou coisa que valha. O Alan Grant, aqui no Mansão Wayne, a gente sempre cita ele como um dos principais roteiristas do Batman. Ele foi o principal mesmo nos anos 90, principalmente. Sim. Agora, acho que essas histórias foram até puladas no Brasil, então pouca gente se lembra, mas as primeiras 2 ou 3 histórias dele no Batman foram coescritas com o Wagner. Olha que interessante, não sabia dessa. Foi lá que foi criado o personagem ventríloco. Muito legal. De qualquer jeito, voltando ao Juiz Dredd, Juiz Dredd é um policial futurista, mora em Mega City 1, que é uma cidade gigantesca que ocupa toda a costa leste dos Estados Unidos. Quando começou tinha 800 milhões de habitantes, depois conflitos e tal reduziram para mais manuseáveis 400 milhões de habitantes. Muito mais tranquilo, mais perto de uma realidade. Tranquilo, a taxa de desemprego está na faixa dos 87%, porque os robôs fazem tudo, aliás é uma coisa que é prevista para o futuro da humanidade. É um futuro distópico bizarramente possível, né? Pois é, na verdade até um futuro distópico bastante coerente com o que anda acontecendo. Cada vez mais, né? Que eu acho que não vai haver um regime fascista no governo, que nós vamos ser governados pelas corporações. E aí vamos acordar todos os dias pensando, pô, como seria bom viver num regime fascista. Já tem gente que pensa assim, viu? É gente que olha as tendências no mundo, digamos assim. Exato. Mas enfim, no mundo do Juiz Dredd, felizmente, os fascistas venceram. As empresas são quem governam Mega City 1. Juiz Dredd é um juiz modelo, ele aplica a lei à letra, digamos assim, o que faz dele o maior fascista de todos, digamos. E ele não tem um negócio de ser inspirado na Margaret Thatcher? Não, quando o Dredd foi criado, a Margaret Thatcher não estava no poder. Isso é muito importante mencionar, porque ele cresceu durante o período Thatcher, que realmente havia digamos assim, um backlash de boa parte da população contra a direita, que a Thatcher não era uma fascista, era uma libertária, digamos assim. Acreditava na desregulamentação da economia e tal. Ela e o Reagan basicamente destruíram a civilização ocidental, mas aí já é uma outra conversa. De qualquer jeito, durante esse período, o Dredd começou a fazer mais sucesso. E até uma personagem do Dredd, que essa sim é inspirada diretamente na Margaret Thatcher, que era a juíza-chefe Magruder. Foi, digamos assim, o juiz-chefe é o governante de Mega City 1 na prática, o ditador, por assim dizer. E ela, durante um longo período nos quadrinhos, foi quem mandou. Mas, enfim, isso foi já há muito tempo atrás. Boa parte dessas histórias estão completamente inéditas no Brasil e provavelmente continuarão. E o Juiz Dredd acabou sendo conhecido no mundo todo, né, por aquele filme bizarro, né, do Stallone. O filme do Stallone. O filme do Stallone, justiça seja feita, visualmente ele é perfeito. Aquela boca do Stallone nasceu pra fazer a cara do Juiz Dredd, pô. A boca e o queixo. Completamente. Só que, tinham de ter usado um roteiro completamente diferente. O Stallone não devia ter tirado o capacete. Aliás, havia até uma forma muito fácil dele poder atuar o filme inteiro com o capacete, que era... O vilão não era um clone dele? É verdade, né? O vilão podia ser ele sem capacete. E aí é um negócio óbvio, né? Pois. E aí ficamos naquela coisa, o clone do Quer dizer, o clone não, porque os dois são clones, mas
Como é que um clone saiu armaçante e o outro saiu Sylvester Stallone? Algo deu muito errado na clonagem do Dredd. Modificaram o DNA ali de algum jeito que ficou cagado. Completamente. Cruzaram com uma cenoura, não sei o que aconteceu, mas deu errado. Você deu uma explicada antes que agora tudo fez mais sentido. Então o Alan Grant e o John Wagner, eles trabalhavam juntos no começo, tiveram esse desentendimento criativo, né? Cada um foi pro seu lado. Mas quando em quando eles trabalham juntos. Exemplo, em todos os crossovers do Dredd com o Batman. Exato, isso que eu ia falar. Então em 91 eles decidiram se juntar de novo pra fazer o primeiro crossover do Batman com o Juiz Dredd, que é uma loucura do caralho, né? Com o Juiz Morte e o Espantalho se aliando pra destruir, sei lá o que eles estão querendo fazer ali, na verdade, né? Pra testar venenos e espalhar o terror, né? Que é o que eles gostam de fazer. O Morte, na verdade, tinha... Aí temos de entrar numa coisa que pouca gente acredita, mas é verdade. Todos os crossovers do Dredd com o Batman estão na continuidade do Juiz Dredd. Isso é uma coisa que é muito raro, que é crossover com outros personagens fora da editora estarem em continuidade, mas esses estão. Enfim, pouco antes na história do Dredd havia havido uma grande saga chamada Necrópolis, em que os juízes negros são completamente derrotados pelo Dredd e seus amigos, e só o Juiz Morte escapa e se esconde, porque ele não tem nenhuma chance de sobreviver sozinho contra os juízes de Mega City. Ele passa várias histórias escondidas, e nessa história em particular, ele contrata o Mean Machine, o Máquina Malvada, que é aquele vilão que tem um braço mecânico e um dial na cabeça. Cara, Máquina Malvada é um nome muito bom, cara. Máquina Malvada. Você não leva a sério um cara desse. Não, mas esse cara não é pra levar a sério, é uma completa paródia. Ele é a bucha oficial do Dredd, né? Não, completamente. É um dos raros vilões recorrentes do Dredd, mas o Dredd não mata meio que por pena. Ele chega até a ser cômico, né? Sim, sim. Total. Ele é o que o Tucão é pro Demolidor, o Máquina Malvada é pro Dredd. Pois é, mas enfim, o Juiz Morte contrata o Máquina Malvada para lhe roubar um aparelho de viagem dimensional para ir para uma dimensão mais segura, que é precisamente a do Batman. Imagina como que tá Mega City One pra Gotham City ser um lugar seguro, tranquilo. Para um demônio alienígena, com certeza. E é nisso que surge o primeiro crossover. O primeiro crossover não é assim um primor de conceito, digamos assim, de história, mas ele tem uma execução absolutamente impecável. É muito bem feito, é muito bem feito. E chegou a ganhar até o prêmio Eisner de melhor desenhista pro Simon Bisley. Merecido, porque ele é muito bom. Eu acho que é o trabalho mais Bisley bonito que eu já vi do Bisley, sabia? Eu tava tentando lembrar aqui. Eu não lembro dele caprichando nesse nível. Cara, eu acho que no Slane, no Horned God, ele manda melhor até. Mas tá acima da média dele. Você compara isso aqui com os trabalhos dele do Lobo, normalmente. Isso aqui tá e bem. As cores bem também. São muito as cores são fantásticas. É porque esse é pintado. Naquele período, anos 90, todos esses crossovers são dos anos 90. Não sei porque que não fizeram depois. 2000 AD até o iniciozinho dos anos 90 era uma revista em preto e branco com algumas páginas coloridas mal impressas. E quando começaram os anos 90, 2000 AD era uma revista que era quase toda de arte pintada. Só quem na altura estava fazendo o desenho tradicional de lápis, arte final, etc., eram os veteranos. O pessoal novo que entrava, todo fazia arte pintada. Era uma tendência que já vinha de outras coisas, né? O Rancherox era nessa pegada, tinha várias revistas que eram... Sim, mas aí estamos falando de material europeu, não de uma revista semanal que produzia... verdade. 30 páginas de história por semana. A 2000 AD, vocês chamam de 2000 AD e tal, a gente chama de 2000 AD por aqui, né? Ela era semanal, então, eu não sabia disso. Ela era e é semanal. É semanal, que loucura. Sempre foi. Que loucura. Sempre foi, disso. Desde 1977, já vão muitos anos. Legal, muito legal. Mas voltando pro crossover americano do Juiz Dredd com o Batman... A americana é relativa, as equipes são todas empresas em todas... A editora americana. Sim. Na verdade, isso é publicado na DC nos Estados Unidos. Na Inglaterra, isso era publicado pela 2000 AD. O que faz total sentido. Agora faz mais sentido ter saído tudo pela mesma editora, porque no outro país saiu pela outra editora. São mercados diferentes, então não há problema nenhum. Nos Estados Unidos é que tem de ser crossover Marvel com DC, qual dos dois vai publicar, né? Então isso é uma coisa, quando eu tava pesquisando, eu fui ver qual que tinha publicado o quê, né?
Aí eu vi tudo pela DC, estranhei, né? Porque normalmente quando tem, por exemplo, Marvel e DC, eles fazem um acordo de um publicar um, aí depois eles fazem um segundo crossover que a outra publica, né? Aí aqui eu vi tudo pela DC, agora tá explicado, né? Não, e tem outra coisa. Nesse período dos anos 90, a DC chegou a produzir algumas histórias do Juiz Dredd nos Estados Unidos. Sim. Isso foi na altura do filme, rolou um licenciamento e a DC publicou 2 séries do Judge Dredd. A primeira era mensal, Judge Dredd mesmo, tinha uma cronologia, digamos assim, à parte. A segunda série que é interessante, que era o Judge Dredd Legends of Law. Lembra do Legends of Dark Knight? Sim. Era nesse estilo, cada arco tinha uma história diferente, passada em um ponto da cronologia. Essas são consistentes com a cronologia inglesa. Até porque o primeiro arco é escrito por John Wagner e Alan Grant. Esse material é bem interessante. Inclusive, tem a única história do Judge Dredd, que foi escrita por John Byrne. Eu achava que ele tinha feito só a capa, que eu via sempre a capa disso. Ele fez 3 capas dessa revista também. E ele também desenhou uma história do Judge Dredd propriamente dita para a revista inglesa, mas não fez mais do que isso. Vamos entrar na história então. Ó, o Juiz Morte aparece do nada em Gotham City matando um casal. E aí você já vê a polícia tentando pegar o Juiz Morte matando toda a polícia e tal. O Batman vai lutar contra o Juiz Morte, já começa nessa loucura a história. E aí o juiz, tem uma parte que eu acho muito engraçada, que o Batman pega o Juiz Morte e joga ele pro alto, em cima de umas lanças de um portão, assim, de uma grade. E ele fica, eu empalei ele sem querer, eu não queria matar ele. Ele fala, porra, você pegou, o cara enfiou a lança nele, né? E o Juiz Morte, obviamente, ele está morto, então ele tá nem aí e fica lutando com o Batman. O Batman mata ele com gás, o que eu não sei se faz muito sentido dentro da história. As limitações do Juiz Morte não fazem muito sentido, né? Ele é um fantasma, mas aí de repente conseguem socar ele, e aí ele... É que ele precisa de um corpo físico cadáver. Exatamente. Ele tem substância, então você pode destruir um corpo, ele tem que fazer um processo pra ir pra outro corpo. Ah, então aqui nessa parte quando ele queima, na verdade é o fantasma dele indo embora. Isso. Vai dizer, ele não usa gás, ele usa gasolina. Se escreveram gás na edição brasileira, crucifiquem o A minha edição tá com o André, que eu emprestei pra ele reler. Eu tô falando um pouco de... Tá escrito gás mesmo. Tá escrito gás? E faz total sentido isso que o Pedro falou, porque ele fala a gás e logo em seguida mostra ele com um barrilzinho líquido saindo, tipo... Não faz sentido ser gás, tá ligado? É gasolina mesmo. E a gente achando que a tradução da Abril tinha ficado ruim depois, né? Mais cedo do que a gente lembrava. Quando ela explode, incinera completamente o corpo do Juiz Morte, mas ele não morre. Quando o corpo do físico dele é destruído, o espírito sai e vai procurar um hospedeiro. E aí o Batman acha um cinto nele, que é o que desencadeia toda a história e inclusive é uma peça-chave para todos os crossovers daí em diante, né? Exatamente. Que o Batman é teleportado pra Mega City 1. Isso. Onde dá de cara com o nosso querido Máquina Malvada. Caralho, que nome, cara. Eu nunca vou conseguir ouvir esse nome e levar a sério. É o Mean Machine. Isso também não é grande coisa. Parece uma criança inventou o personagem. E aí o Batman começa a bater no Máquina Malvada, e o Máquina Malvada começa a querer bater nele, eles ficam pulando de telhado em telhado. O que eu acho interessante disso é que ele no roteiro dá uma leve apresentada, acho que pra quem não conhece o personagem, né? Que ele fala assim, tipo, eu tenho esse dial aqui, aí você fica no número X e eu tô assado. Ele já dá aquela explicada pra a pessoa não saber, quem que é esse que o Batman tá enfrentando? Mas o Máquina Malvada é perfeito pra isso, porque ele fala isso toda vez que ele aparece. É verdade. Sim, o Máquina Malvada sempre repete a mesma coisa, porque não tem normalmente muita coisa pra dizer, né? O modus operandi dele é a biografia dele, isso só, né? Acabou. É muito bom, porque o poder dele é que ele tem um dial na cabeça
que se ele coloca no 1, ele fica um pouco malvado, se ele coloca no 2, ele fica mais malvado, se ele coloca no 3, ele fica muito mais malvado, e a cabeça dele começa a dar cabeçada na galera e ele sai voando loucamente dando cabeçada. É isso. É basicamente isso. Ele é um headbanger descontrolado. Exato. E é muito bom porque depois o Juiz Dredd vê a cena e vai tentar parar eles, e quando vai atirar no Máquina Malvada, a Máquina Malvada pega o cinto e se teletransporta também, usando o mesmo cinto. E o Juiz Dredd fica falando assim, eu vi vocês lá fazendo macaquices. Eu achei muito bom o jeito que ele aborda. Porque realmente tá o Batman do jeito dele, né? Se pendurando com o cabo, lutando pelos telhados. Aí o Juiz Dredd tá tipo, velho, que macaquice é essa que vocês estavam fazendo, né? E já nocauteia o Batman e leva ele, já tira a máscara, já faz aquilo que ninguém nunca faz. Já nocauteia, tira a máscara e leva ele embora. E tira todas as armas também, já que estamos nisso, né? Sim. Afinal, ele é um cara treinado, é um agente da lei que deve estar acostumado a ter que pegar criminoso e desarmar eles, né? Sim, ao menos tem um cara que teve essa lembrança quando enfrentou o Batman, né? E aí tem um pouco de nudez feminina, não é mesmo? Personagem crucial na história, que é a Juíza Anderson. Isso, é exatamente aí que eu ia falar. Né? Que aí já faz aquele momento sexy woman, com ela peladona. Cara, a Juíza Anderson parece mais pelada do que vestida nessas histórias, cara. Isso é coisa do Simon Bisley, hein? Exatamente. E aí mostra o Batman já amarrado ali, né? Sem os equipamentos dele, sem a máscara e tudo mais. E eles têm um diálogo com o Dredd, mais um... Eu não sei o nome desse outro cara aqui. O juiz. Outro juiz. Mas são uns diálogos, eu acho, bem forçados, pra ser sincero, viu? Tipo, é muito... Pra mim não parece que é o Batman, sabe, falando. Parece que, não sei, eu achei muito forçado isso. Ele tá muito babaca, o Batman, né, cara? Tá. Sim. Mas em inglês os diálogos fazem sentido, hein? Não sei como é que foi na tradução. Na tradução faz sentido, mas é aquela coisa muito tipo, o Juiz Dredd fala alguma coisa pro Batman, o Batman já vira assim, cala a boca, você não tem alguém com inteligência aqui pra falar? Tipo, o que você tá falando, cara? Tipo, fica o tempo todo assim, sabe? Ele, tipo, ele não é como se ele estivesse numa dimensão paralela, preso por pessoas que ele não sabe quem são, fortemente armadas. Ele sai tirando todo mundo, sabe? Ele tá Batman arrogantezaço e sem... Sei lá, ele não tem aquela coisa de estratégia, parece, sabe? Bem, olha, na situação em que ele tá, não há muita estratégia que ele possa fazer. Não, ele tá no desespero, né? Enfim. Eu percebi uma coisa interessante. Vocês notaram que o Batman tá com cabelos brancos em alguns momentos aqui? Eu acho que é a colonização mesmo, viu? Que é meio maluca. Que esquisito isso. No diálogo que ele tem com a... Deixa eu ver. A Juíza Anderson, né? A Juíza Anderson, ele parece bastante que ele tá com o cabelo branco nas laterais. Eu acho que o Simon Bisley quis inventar aí e ficou esquisito. Mas eu acho que é mais a colorização que ficou meio estranha mesmo. Que tá meio azulado... Claro, assim. Não, uma das razões pelas quais a 2000 AD abandonou quase todo tipo de arte pintada é que a cor nunca saía exatamente como eles queriam. Problemas de impressão e tal. Estamos falando de anos 90, né? Não tinha scanners e computadores e não sei o que. Quem comprou alguma revista metal pesado no Brasil já viu muito disso. E aí é muito louco porque a Juíza Anderson vai tentar entender o Batman e vai ler a mente dele, né? Que ela tem esses poderes psíquicos. E quando ela entra, tem uma visão geral dos personagens do Batman, né? Do que ele é, o morcego atravessando o vidro. E tem os personagens que tem um visual que só tem aí, né? Mulher gato com uniforme esquisito pra cacete. O cara de barro, que eu achei que era o cabeça de ovo quando eu vi primeiro. Depois Nossa, é o cara de barro? É o cara de barro 3, aquele do canto. Agora que você fala, eu achava que era aquele Egg Fu, acho que chama, sabe aquele... Parecia. Um máscara negro que parece um marciano branco. E tem o Pantera no canto, né? Porque sim. Pantera, não sei porque ele tá ali. Pantera. Ali no canto, o Wildcat. É muito doideira essa capa, essa página, assim. Mas é bonita pra cacete, né? Sim, com certeza. E aí fica o dilema aí, que de forma geral, é que o Juiz Dredd quer punir o Batman porque ele infringiu a lei. Ele enfrentou um juiz, ele tava lá, ele é um vigilante e tal. E a Juíza Anderson fala que... desacato, tudo. Ele tá Dredd virou pro Batman e falou, vagabundo! Atenção, o Dredd é assim mesmo, hein? Não estranha. Sim. Na verdade, esse Dredd é mais fiel do que algumas histórias que eu li do Dredd solo. Sim.
O homem é assim mesmo, e se o cara descumprir a lei, ele vai castigá-lo, nem que seja o irmão dele. Já aconteceu. Portanto, não estranhe isso. A juíza Anderson é que tende a dobrar a lei em alguns momentos quando faz sentido, que é o que ela faz nesta história. Uhum. Sim, ela acha mais importante soltar o Batman e ir atrás do tal do cinto que tá pulando de realidade em realidade, levando criminosos por aí, né? Fora que ela é a única mocinha, né? A única pessoa boa na história que não é arrogante, né? É verdade, cara. Todo É mundo... a voz da razão. Nossa, o Batman tá mais arrogante que nunca nessa porra, cara. Sim. Ele fica puto com o juiz Dredd e fala assim, você chama isso de justiça? Dá uma buqueta na cara dele. Tipo, quebra o capacete e tu fala, caralho, velho, é uma autoridade. Não, e o melhor assim, bateu no juiz 10 anos, aí dá uma bica, acrescente mais 20. Tipo, porra, velho. É muito bom, cara, é muito bom. A preocupação da Anderson era mais segurar o juiz morte, que ela sabe o quanto esse sujeito é perigoso, está num lugar onde não podem... Sim, ele tá fora não da lei, podem né? com ele, praticamente. Mega City tem uma tecnologia bastante avançada para lidar com esse sujeito. Sim. Na série regular, ele vem de uma outra dimensão, onde ele e os amiguinhos dele mataram toda a vida. Sim, eles são de uma dimensão onde viver é crime, né? Então eles saem matando tudo que é vivo. Fim. Sim, eles mataram todo mundo no mundo deles e aí pesquisaram tecnologia dimensional para matar todo mundo em outros mundos. É um bom plano, acho válido. Pessoal dedicado, sabe? Se o Roberto tivesse aqui, ele ia mandar já um... E tá errado, né? Ele ia se candidatar a ser o juiz segundo. E aí a gente é apresentado o espantalho nessa história, que é uma coisa muito louca, que tipo, nunca eu ia imaginar que eles iam usar espantalho, mas acaba fazendo muito sentido, né? Ele se aliar a um fantasma, e ele ainda por cima, quando ele vê que o fantasma tá chegando, ele dá um susto no fantasma. E o fantasma fica muito puto que É lógico, né? Eu ficaria putaço. o juiz morte fica inconformado que o espantalho dá um susto nele. Né? Burro, você ousa assustar a morte. E eles acabam se aliando numa loucura aí, porque ele percebe o potencial do espantalho de causar o medo nas pesquisas que ele faz, enfim, o conhecimento que ele tem sobre o medo. Sim, Eu achei bem forçadão também essa parte. Sim, é isso aí. Tem alguma coerência nisso, porque um dos parceiros do Juiz Morte é o Juiz Medo. Você se identificou ali, ele viu o amiguinho. Depois, qualquer coisa, ele mata o espantalho também, né? Afinal... É o que ele gostaria, né? Mas ele não consegue. Aí a juíza Anderson pega o Batman na motoca e fala, vamos pra Gotham. E vai pra um lugar onde eles têm tecnologia pra pular de dimensão a dimensão. Invade o tal Aliás, lugar. essa página com ela e o Batman na moto e com o Juiz Dredd no fundo é muito bonita, Bonita cara. demais, cara. Todas as splash pages em todos esses crossovers dariam capas lindas, né, cara? É muito legal. E aí eles conseguem, né? Eles conseguem ir pra Gotham. É. Com o Juiz Dredd ainda seguindo eles. E enquanto isso, em Gotham, o Espantalho e o Máquina Malvada estão tocando o zaralho. Porque o Máquina Malvada ele continua indo atrás do Juiz Morte. Sim, só que como ele não tem inteligência para tentar descobrir aonde estaria o Juiz Morte, ele vai usando o método Brucutu. É muito bom que eles ficam no esquema de onde tem a morte? Você tá falando da banda Living Dead? Isso aí. Então, vai ter um show deles. Aí eles vão pro show de uma banda que chama Morte Viva. E é isso. Tipo, e aí ele entra no palco matando geral, né? É muito... Cara, é Simon Bisley puro isso, né? O Simon Bisley curte fazer umas matanças no meio de um show de heavy metal. Eu não sei de onde sai esse fetiche. Não, porque heavy metal não tem nada a ver com isso. Não sei de onde saiu. Né? Não por heavy metal, que é uma coisa incrível. Isso também tem direto no Lobo. Quando o Simon Bisley veio pro Brasil na Comic Con, todo mundo entendeu por quê, né? O cara é o Lobo, ele é um metaleirão gigante. Enfim. Não está errado, ele está certíssimo. Certíssimo. E tá errado. Eita. Enfim, também tem um momento muito memorável em que eles criam um corpo para o Juiz Morte e lhe dão na falta de denominação melhor, um uniforme que é das coisas mais absurdas que ele já usou. Ele mesmo fica puto, né? É verdade, né? Porque fala, franguinho, né? Pendurado no lugar do ele usa um pterodátilo. É muito bom, cara.
cara. Ele fica com uma cara de sério, velho. Que merda é E aí essa? vem a melhor cena da história, que é quando ele fica puto com o espantalho, pra não ser morto, o espantalho dá ele uma dose do gás do medo. É muito bom isso daí. E mostra ele com Pegasus, com unicórnio, com Pinóquio e um sapinho. Com várias coisas Preparando fofinhas. no mundo do Pequeno Pônei, basicamente. É, então eu tipo, Coisas fofinhas, que é o que o assusta. Sabe o que me lembrou isso? Vocês lembram? Quem assistiu Dragon Ball Super deve ter visto lá o Freeza no inferno. É muito aquilo. É tipo um Eu lugar pensei infernal pra ele. exatamente isso. O lugar infernal dele é um lugar fofinho, né? Tipo, é o pior pesadelo. Ó, Akira Toriyama aí copiando as histórias do Juiz Dredd com o Batman. Enfim, aí eles pegam o Juiz Morte, consegue grande parte do objetivo dele, ele mata a maior galera naquele show. Sim. E o pessoal fica achando que é parte do show, como costuma acontecer, né? Nisso o Máquina Malvada dá uma pane lá no deal dele e ele vai, tipo, quebrando o palco todo, né? Sim, é Sim. muito bom isso. Totalmente, é um Trava o caos. negócio. Aliás, deve-se mencionar que o Juiz Morte provoca um massacre enquanto canta uma versão do Sympathy for the Devil dos Rolling Stones. Exato. Que na tradução ficou bizarro. Nossa, ficou muito ruim. Não tem como ficar bom, sabe? Falou aqui com experiência de tradutor, não tem como ficar bom. Eles ainda colocaram, né, um asterisco falando assim, adaptado livremente da música Sympathy for the Devil. Ah, era isso que eles estavam tentando fazer. Tá Podiam bom. ter deixado no inglês e ter colocado embaixo em português ou no final. Ah, eu acho que não tinha nenhuma saída boa disso, cara. Não há solução boa. A não ser que a gente encontre uma música equivalente em português e adapte. É o que eu pensei também. Só mas que eu também deve teria de difícil. ser um cara muito metaleiro para encontrar uma equivalente. Ainda bem que eu não preciso traduzir essa história. Eu ia acabar colocando, sei lá, Titãs no lugar, tá ligado? Uma coisa não tem nada a ver. Cabeça de dinossauro. E aí eles conseguem pegar o Juiz Morte nesse aliás, o Juiz Morte ele vai embora, né? Ele vai pra cabeça da juíza Anderson. Na verdade, ele tenta fugir e a juíza Anderson puxa ele pra cabeça dela. É um truque que ela já tinha feito antes. Logo na primeira dois aparição, né, dos Juízes Negros, ela já faz isso. Sim, mas aí ao contrário, ele possui ela, só que ela ficou mais forte desde então. E aí a história basicamente conclui nesse esquema, né? Com um sendo preso, o outro sendo levado pra outra dimensão e... E o Dredd querendo prender o Batman. Isso que eu ia falar. Ah, é verdade, isso é muito bom. E a juíza Anderson fala tipo, velho, para com essa porra, né? Deixa ele embora. Não é. Ela fala assim, olha, eu tô com ele se debatendo aqui na minha cabeça. Vamos logo? Vamos logo, porra. E assim termina o primeiro crossover do Batman com o Juiz Dredd, que, apesar de ter todas essas coisas bizarras, é muito divertido. É bem divertido. Não, essa história é sensacional. Se não me engano, eu não sei se foi nessa história que eu li isso, mas há uma menção de que a Anderson teria sonhado que o Batman ainda voltaria a agir em Mega City. É na próxima. É na próxima, ok. É que a questão é que isso sempre tinha sido previsto como um conjunto de duas histórias. Sim, era isso que eu ia comentar. A primeira e a última história se conversam bem. As duas do meio, elas não têm nada a ver com nada. O motivo disso é que eles queriam que o Green February fosse o desenhista. E os projetos dele iam segurando, então eles fizeram os dois crossover do meio, Vingança em Gotham, Charada Definitiva, enquanto ele não podia fazer pra não ficar parado, só pra não ficar 10 anos de um crossover pro outro. Sim, foi basicamente o que aconteceu. O Glenn Fabry começou a desenhar a história, fez isso a passo de tartaruga aleijada. Não terminou. Não terminou, foi terminada por outros caras. E enquanto os anos passavam, como eles já tinham dito, daqui a 2 anos vai ser um crossover novo. Passavam 2 anos, bom, o que a gente faz agora? E aí eles publicavam um crossover novo. Eu acho que é bom até falar, o primeiro crossover saiu nos Estados Unidos em 91, aqui saiu em 92. E a continuação, o que era pra ser a continuação, que acabou sendo o quarto crossover,
Lá fora saiu no final de 98 e no começo de 99. Pois é. Aqui saiu em 2002. Tipo, o negócio saiu quase uma década depois, sabe? Saiu muito tempo depois. 7 anos, só 7 anos depois. Então até lá eles foram fazendo como esse segundo crossover, que é o Vingança em Gotham, que tem como grande vilão o grande ventríloco, que agora que o Pedro Bossa dessa introdução explicando a história do Alan Grant com o John Wagner, fez muito mais sentido, né? É o vilão que eles criaram juntos pro Batman. Exatamente. Essa história, aliás, para uma história que é confessamente um tapa-buraco, ela é muito melhor do que tinha o direito de ser, hein? Sim, ela é bem divertida. Ela é tosca pra cacete, mas eu acho que faz parte do charme, né? É que ela é simples, não parece um crossover, né? Parece um número tapa-buraco de uma revista mensal. É. O conceito se resume em uma frase, que é basicamente: o Juiz Dredd vai pra Gotham dar um sacode de porrada no Batman para que o Batman não morra na morte dele, que está prevista, que os juízes conseguiram com uma pesquisa dimensional, para que ele não morra num atentado provocado pelo ventríloco. É essa história, basicamente. Porque a Anderson já teve uma profecia de que ele ia ser necessário em Mega City. Exatamente. E o Batman, mesmo assim, mesmo sabendo de tudo isso, ele fala assim, foda-se, vou lá, e quase morre também. Exatamente, ele é burro. Mas a história é realmente divertida. Acaba por ser salvo pelo Juiz Dredd, mas pronto. E aí é nessa que eles falam que a juíza Anderson teve essa premonição de que Mega City 1 ia precisar do Batman em algum momento crítico. E é engraçado como tudo está remetendo a editora Globo. Que o desenhista é o Ken Kennedy, que desenhou A Guerra de Luz e Sombras, também saiu aqui pela editora Globo. Essa saiu por que editora aqui no Brasil? O crossover saiu pela Abril. Pela Abril, né? O primeiro, acho que só o terceiro que não saiu pela Abril. Só o quarto, que é da Mix. O quarto, aliás. É que a Abril já não dava mais na DC. Já não era mais... Já não estava mais entre nós. Não, a Abril ainda estava aí, ainda até publicava DC, mas já não era mais monopólio. Não é. E tem uma capa linda do Mignola, né? Não, a capa engana demais. Isso que a arte interna não é feia, mas não se compara, não né? É, mas porra, era o Mignola. Eu fiquei, caralho, na hora que eu vi isso. Eu fiquei, porra, é o Mignola. Aí veio dentro e não é. Fiquei muito triste. O Ken Kennedy, é preciso mencionar, ele é um autor britânico, veterano. Tão veterano que hoje em dia não desenha mais, já não tem mais saúde para isso, coitado. Ele desenhou muitas histórias do Juiz Dredd no tempo dele, já era um desenhista experiente do Dredd quando fez isso. Acho que ele nunca desenhou o Batman fora desse crossover. Não sei se vocês sabem de alguma coisa. Acho que é isso mesmo, a gente até percebe isso na história, que ele tá bem mais à vontade desenhando o Dredd e o Batman tem uma suposição meio travada, meio esquisita. Ele desenhou uma história nos Estados Unidos do Justiceiro na Escócia, eu me lembro disso. Caramba. Essa saiu no Brasil. Não sei dizer se saiu no Brasil ou não, porque eu não tenho como uma edição especial pela Abril, eu não lembro o nome agora, mas saiu como um especial da Abril. É uma boa história até. E acho que a gente pode ir pro terceiro crossover. O terceiro, por outro lado, é de longe o mais fraco de todos. Ele vale porque ele tem um cúndio. Acho muito engraçado ter um cúndio. É uma história que eles fizeram pra tapar buraco. Não tem nenhuma outra razão de ser. A arte é interessante, né? A arte é bonita, dessas artes pintadas. Sim. Foi feita por dois caras que eram novos na época, o Cal Critchlow, que é um cara que hoje em dia desenha o Dredd direto. Inclusive, vai sair um novo encadernado do Dredd pela Mitos, que é o Trifecta, tem uma parte desenhada pelo Cal Critchlow. Eu traduzi, é muito bom, vocês têm de comprar. É bem melhor do que essa porcaria aqui, na verdade. Sabe uma coisa que eu achei bem interessante aqui? O vilão que aparece, porque a história é basicamente o Batman vê uma charada do Charada, e quando ele vai atrás do Charada, eles acabam caindo numa outra dimensão, numa espécie de mundo de combate, que eles ficam soltando prisioneiros pra lutar um contra o outro. No esquema que agora tá na moda, né, de Battle Royale, na época não era tão comum. Tem o Batman, o Dredd e um monte de outros caras. O Batman, o Dredd, um Cúndio, um cara que parece um macaco e um monte de outros caras genéricos, assim, não tem muito. É o visual mais legal. Né? E o vilão, ele parece aquele amálgama do Doutor Destino com o Senhor Destino, do Doutor Destino com o Senhor Estranho. Assim, caralho. Você inverteu tudo, Senhor Destino. Nossa, do Senhor Destino com o Doutor Estranho. Lembra desse amálgama? O Professor Xavier. Como que era o nome dele? Doutor Mistério. Doutor Mistério. Não parece bastante?
Cara, ele me parece uma arte do Moebius, esse vilão. Parece coisa do Moebius. Ah, é quando aparece aquela cabeçona, né? Você vai notar que o prisioneiro que o Dredd tá carregando com ele é o Grant Morrison, né? É o Spider Jerusalém. Eu pensei nisso que quando é eu o tava Grant lendo. Morrison. Pois Eu pensei é. nisso quando eu tava lendo, acredita? Só que eu acho que o Spider Jerusalém ainda não tinha sido criado na época, ou tinha? De É um quando careca é de isso? óculos, né, pessoal? É, Pronto. É que nem outro dia que colocaram uma foto do Grant Morrison num grupo de quadrinhos e o pessoal começou, nossa, ele parece o Lex Luthor. Eu falei, é um cara careca, porra. Qualquer... Uma mina comenta assim, Se tiver de terno, então. qualquer branco careca, você vai falar que parece o Lex Luthor. Porra. Eu gosto desse crossover, uma única coisa, ele é consequência de uma saga da DC, né? Eles dão a desculpa da 0 hora pra ele. É explicado pelo Zero Hora, é isso mesmo. Porque a gente até discutiu, né, que a gente achou que era coisa da Abril, né, que eles tinham esse negócio de explicar interligando o título, mas não, no original também fala que é da 0 Hora. Sim, está no original e tal. O único vilão conhecido é o Charada. A única coisa que eu diria interessante foi a solução que o Dredd arranjou para não matar o Batman. Ele chutou. Foi a única coisa bem sacada da história. Que de resto a história nem é divertida como o segundo crossover. É E uma ela história... surge do nada, né? E não faz sentido o Dredd estar lá, né? Porque esse vilão que a gente tá falando é o Imperador Shero, como é? Não lembro se é Imperador, é Shero. Por alguma coisa. É uma coisa né? assim. Ele surge falando que quer que Imperador o Batman Shero. é o alvo e todo mundo tem que caçar ele, quem sobrar vivo ganhou. E ele teleporta um monte de gente de vários mundos e tal, incluindo o Dredd com esse prisioneiro. E no fim das contas a gente descobre que o Charada morre logo no começo, que o Charada só foi usado pra atrair o Batman. É muito fica óbvio, né? Fica muito na cara o que vai acontecer quando o Charada morre logo de cara. E a revista chama a Charada Definitiva, né? E o cara chama Shero, né? Tipo, tudo bem que isso são em português. Tudo errado. Pra Aí ser fica na justo, cara, era- ninguém precisou de isca, só o Batman. Então você já vê daí, né? E aí na história o Batman cai a ficha dele depois de um tempo disso. No fim o Shero é o Charada usando um dispositivo que caiu de algum lugar futurista, provavelmente a própria Mega City. E por causa da 0 Hora ele achou e usou isso pra fazer esse joguinho contra o Batman. A única coisa que não explica é como ele sabe quem é o Juiz Dredd, porque ele chamou ele. Não explica nada. E como que ele sabe usar tão bem, domina já esse dispositivo. Foda-se dessa história. Não, uma coisa em defesa dessa história, ele é Imperador Shero no original, e no original o Charada se chama Riddler. É só em português Não, que fica não essa era tão coincidência. óbvio. Essa fica um pouco melhor lá fora. E a arte é linda, né? Porra, eu achei muito bonita a arte. A primeira metade eu acho melhor do que a segunda, na verdade. Aí esse é um pouco do exemplo de por que a arte pintada acabou por ser posta de lado pela 2000 AD. Ele tem alguns quadros muito bonitos, na verdade. Aquele quadro que tá o Dredd desviando de um negócio, tipo, numa parede. Eu nem lembro que página que é. Mas tem uma que é, tipo, embaixo, no quadro de baixo da página, é o Dredd, tipo, empurrando o cara que ele tá protegendo e fica numa parede, assim, com os tiros atrás, que eu acho bonito demais. Sim. Olha, eu confesso que eu não gosto dessas orelhinhas do Batman. As orelhinhas são esquisitas. Eu não gosto. Bonitos são os adversários, que tá aquele que parece um tanque de guerra. Tem designers super interessantes. Mas realmente, do meio pro final vai ficando cada vez pior a arte, é verdade. Eu concordo com o Pedro, é o pior deles mesmo. É o segundo desenhista, é o Dermot Power, que é também um bom desenhista, mas na época devia ter uns 20 anos. E na época deve ter tido 3 dias pra fazer essas páginas, né? Também. Esses dois crossovers foram feitos meio no improviso. Deve tá bem na cara. Porque o Sabe. quarto já sobe o nível de novo, né? Não, o quarto é outro nível artístico completamente. Sim. O quarto é lindíssimo. O quarto é tudo superior, né, gente? A história, a arte, e até o fato que a gente tá acostumado a crossover ser uma grande ameaça. O quarto é isso. Sim, dessa vez é. E o quarto chama Morra Sorrindo, o vilão, como o próprio nome indica, né? É o Coringa. E já abre com uma página do Glenn Fabry, cara. Que puta que pariu, cara. Isso é lindo. Isso é lindo demais. O Batman em cima de um encanamento vigiando o maluco saindo do carro. É muito bonita essa arte. O Glenn Fabry levou um mês em cada uma dessas páginas, então realmente eu teve bastante tempo para apurar esse desenho. Eu nunca vi o Glenn Fabry com tanto detalhe antes. Já até postou no Mansão Wayne esse daí, de tão foda que é. E aí a história é basicamente os juízes, como que é o nome dele? Os juízes negros, né? Que são o juiz Morte, que a gente já viu.
e outros 3 juízes, né? O Fobia, né? Que é o medo. O Morte, o Medo, o Fogo. O quarto nunca tem um nome coerente em português. Eu chamo de Juiz Ruim, né? Nessa edição ele saiu como Flagelo. Eles quiseram manter tudo com F, né? Aí ficou Fogo, Flagelo, Fobia e Morte. E no original eles não são todos com F. No original cada um tem uma letra. Então eu não entendi por que isso, mas tudo bem. E a história inteira roda ao redor de um mega complexo que eles estão criando em Mega City, que é uma nova Sodoma e Gomorra, né? Que é tipo um lugar pra ir pecar sem limites e viver isolado no mundo sem juízo, sem ninguém. Mega City é composta por tribos. Tá cheio de maluco lá dentro. E esses são malucos organizados. São os hedonistas do sétimo dia. Esse é o nome. Nossa senhora. Que demais. Que decidem que vão criar uma megasfera isolada do resto da cidade, onde vão ficar lá curtindo a vida deles o resto da eternidade. São 10 mil caras. Sim, eles criam uma sociedade autossuficiente com robôs que ficam produzindo comida e tudo. Vão lá só pra curtir a vida. Repara que em Mega City quase todo o trabalho já é feito por robôs mesmo. Então, não estão fugindo aí. O que esses caras devem ter é dinheiro para financiar essa coisa. Bem provável. É aquilo, é um bando de milionários, querem curtir a vida e resolvem se isolar do resto de Mega City 1, que até é um sentimento louvável. Pena que os juízes negros adentram aquilo. E deve ser mencionada uma coisa importante. A história começa com o famoso cinto dimensional. Exato. O Coringa se apropriando desse cinto. O Batman vai atrás dele, mas o Coringa tem tempo de usar o cinto. Só que não é completamente mandado para Mega City, que o Batman interrompe o processo no meio, o cinto estava com defeito, sei lá. Então o corpo dele fica, de certa forma, só o espírito do Coringa, capaz de solidificar parcialmente, que vai parar em Mega City. Ele vai como se ele fosse um fantasma, igual os Juízes Negros, né? É que o crossover demorou tanto para ficar pronto que o cinto estragou. Provavelmente foi isso. E o negócio se desenvolve então com Coringa chegando na Mega City 1 e os juízes tinham conseguido pegar os juízes negros, eles estavam aprisionados numa espécie de ovo de cristal, sei lá. Os juízes negros não tinham ido a lugar nenhum. 3 deles tinham sido capturados no final de Necrópole. Você lembra que o juiz morto tinha escapado, mas ele foi capturado no crossover anterior. Sim. Então os 4 estavam presos. Esses sujeitos passam décadas presos na cronologia do Dredd, sabe que o Dredd corre em tempo real, né? Certo. Então eles estavam presos desde o crossover do Batman, basicamente. Não tinham ido a lugar nenhum. E eles tinham pegado isso e nessa história eles iam incinerar e destruir totalmente os juízes, né? Não exatamente. Não sei como é que tá na versão em português. Que eu tentei entender isso. Na versão inglesa eles vão ser mandados para um lugar de maior segurança onde vão ser enterrados. Entendi. Então eu posso ter entendido errado. A tradução fala que eles iam ser incinerados, mas mandaram. É isso mesmo. Não, aqui diz they will be taken to a secret destination buried forever in a specially prepared tomb. Acho que o cara entendeu o buried, ele achou que era burned e ficou nisso. Infelizmente deve ter sido isso mesmo. Bem provável. Enfim, pronto. Então o Coringa contrata uns caras pra roubar os ovos lá dos juízes, com dinheiro tipo de Playmobil lá, sei lá, de Playmobil não, de banco imobiliário, só que de desenho de palhaço. De Playmobil, né? Não sei onde que tem dinheiro do Playmobil. Não sei bem por que ele faz isso, como que ele sabe de tudo isso, né? Mas ele aparentemente foi bem informado e acaba se aliando aos juízes. Acho que eles gostam do jeito dele pensar e em troca ele fala que quer virar um imortal igual eles, né? E paralelo a isso, chega a juíza Anderson na Batcaverna, já tirando a roupa e ficando pelada, né? Calma, ainda não. Ela está pelada ainda em Mega City. Pelada ela tá, só errou o lugar. Porque o Flagelo possui o juiz-chefe e manda já matar Anderson. Mas isso é mostrar mais pra frente. Primeiro aparece a juíza... É verdade. A gente vê ela no presente sem explicar como ela veio, é verdade. Ela simplesmente chega na Batcaverna. Que o Batman tá cuidando dos ferimentos dela, né? Aí ela meio que avisa o Batman do que tá rolando. Repara que o juiz Mortis, no caso, em inglês, não possui o juiz-chefe, possui o juiz-chefe substituto. O juiz-chefe principal estava ausente, porque eu acho que eles não sabiam quem ia ser o juiz-chefe depois de tantos anos de espera. Faz sentido. Aqui em português, acho que ele não é nem substituto, eles inventam um cargo menor.
Não, aqui ele é o juiz-chefe substituto, o Deputy Chief Judge, porque o outro tá fora, acho que tá na lua, não sei, foi passear, deixa o cara. Enfim, é o Mourão. Aí eles arrumam os corpos lá de umas gangues pra ressuscitar os juízes negros. Os capangas do Coringa, né? Não sei por que alguém trabalha pro Coringa. Por que juízes negros trabalham pro Coringa, né? Isso não tem perigo de morrer, entende? É verdade. E o Coringa vira um juiz negro que com um visual bonito pra caralho aqui nessa primeira parte, quando o Glenn Fabry desenha, que depois muda bastante, né? Só um pouquinho só de leve. E pelo menos na versão que eu tenho aqui, a Anderson não tá nua, tá de biquíni. Não, ela fica nua depois. Ela fica tipo de lingerie lutando com geral e depois ela fica pelada na Batcaverna o tempo todo. Ela dá um chutão na cara aí só de calça e sutiã. E basicamente, então, os juízes querem entrar nessa bolha dos hedonistas do sétimo dia pra matar todo mundo que tá lá dentro. E eles conseguem, resumindo, eles entram, só que o Batman e o Juiz Dredd entram também e combatem. Eles conseguem diminuir o massacre, né? Tem um belo massacre, mas fica um pouco menor. Nesse momento é que é a transição entre o primeiro número, que foi desenhado pelo Glenn Fabry com seus amigos, no final, para o segundo, que é desenhado pelo Jim Murray. Que também é muito bonito, convenhamos. Sim, a arte não piorou, apenas ficou num estilo diferente. Exato. E com umas cores muito mais vivas, né? Sim. Bom, e nos dois casos as cores são pintadas, então o Jim Murray simplesmente tinha um estilo com cores mais brilhantes do que o Glenn Fabry. Exatamente. O Glenn Fabry tem sempre umas cores bem sóbrias. Sim. A transformação do juiz Mortis aqui, a partir do juiz-chefe substituto, é uma coisa linda, diga-se de passagem. Sim, é muito bonito. Cara, não tem o que falar, a arte desse crossover inteiro é muito bonita. Acho que a arte é bonita nos 4 crossovers, mas o primeiro e o último, puta que pariu. Sim, esse, para mim, tem a arte mais inspirada. Sim, o último é o melhor. Por mais que eu goste do Beasley. E tipo, a história também é de longe a mais interessante dos 4 crossovers. Nenhum dos 4 é assim uma obra-prima do argumento, né? Convenhamos. Mas esse tem mais reviravoltas, é mais divertido. Esse tem começo, meio e fim, né? Eu acho que é o único. E tem os conceitos interessantes, os hedonistas e tudo mais. São os conceitos bons. Algumas coisas, as soluções de ação, como os heróis derrotam os juízes negros, que eles nunca é do mesmo jeito, são umas coisas bem sacadas. É uma história mais bem pensada do que as outras. E os juízes sempre tiveram esse negócio dos caça-fantasmas pra pegar os juízes negros? Ele joga aquele disquinho, né? Não, eles inventaram depois de um certo tempo, porque quando você tá enfrentando caras assim recorrentemente... Você acaba bolando. Pra deixar todo mundo na cabeça da Anderson, aí tinha que inventar alguma coisa. Pois é. Não funciona desse jeito. E é muito bom quando eles arrumam uma desculpa pro Batman poder matar alguém porque ele já tá morto. Porque aí ele pega o juiz morte, tipo, ele já tá morto, ele pode dar uma bica e atravessar o peito dele e os órgãos saírem pelas costas. Mas me incomoda como em várias cenas o Batman e o Dredd estão correndo lá pra achar o juiz. O Batman passa por um monte de gente que é morta e não tá nem ligando, né? Não, e tem umas horas que o Dredd mata alguém e o Batman fala, obrigado. Eu falo, não, calma, cara, o Batman não falaria obrigado. Não ia falar. O Dredd, em todos os crossovers, você vê que ele é o cara que só obedece a lei. Ele não tá lá pra salvar o inocente, ele tá lá pra punir o culpado. Na verdade... No Vingança em Gotham fica bem claro que ele vai deixar inocentes morrer pra proteger o Batman. No caso, o Dredd até protege os inocentes nas histórias deles, só que sempre, como é que eu falo, quando isso... É a segunda prioridade, né? Sim, não é a prioridade maior dele. Tem uma página, cara, que é aquela coisa que... Não sei por que eles insistem em fazer histórias, que é o juiz Dredd caindo num lugar cheio de espelhos e falando, qual será o juiz morte verdadeiro? É o que não tá no espelho, filho da puta, que tá do outro lado. Mas é uma página linda demais, cara. Dele, o juiz Dredd agachado com os espelhos atrás. É muito bonito. É bonito mesmo. Aliás, a forma como o juiz Dredd mata o juiz morte nessa... Mata não, destrói o corpo dele, né? É muito bem sacada. Sim, é muito bem feito. Cara, eu acho que vale muito a pena. Depois aparece o juiz Coringa, né? O juiz negro Coringa, com um visual muito diferente. Eu achei muito mais feio do que tava antes. Sim, ficou esquisito. Ele não tá mais com cara de Coringa, né? Curioso é que o Jim Murray claramente sabe desenhar o Coringa. No final aparece o Coringa standard e tá perfeitamente desenhado. Aí acho que ele quis fazer uma mistura e não soube muito bem onde equilibrar, né? Ou passaram o trabalho pra ele antes de estar definido o visual e cada um fez uma versão. Também é bastante possível.
Provável. E aí o Coringa acha que tem um plano genial e acaba se dando mal. E se teleportando pro corpo dele. Ele não sabia, né, que ele não tinha se teleportado direito. Aí ele volta pro corpo, o corpo já tá no Arkham, né? E aí acaba com aquele não! Pelo menos ele chegou em casa, né? E o Batman volta pro Batcaverna pra encontrar a juíza Anderson. Agora sim, ela tirou toda a roupa e tá enrolada no cobertor. Inventaram uma cama. O Alfred se divertiu muito nesse dia. Cobertor é bondade sua, não lençol bem fininho. Um lençolzinho. Assim. É basicamente isso. Eles ficam falando sobre como que o Dredd agradeceu o Batman. Nossa, isso é a maior honraria e tal. É tipo quando o Batman elogia alguém que fica, nossa, o Batman te elogiou, então é a mesma coisa. Ah, meu amigo, o Batman é alma da festa comparado com o Dredd. Sim. O Batman é um besouro azul comparado com o Dredd. Né? O Dredd é muito relutante em fazer isso. Eu achei curioso que na gringa saiu um encadernado, capa dura, né? Com todos os... Não sei nem se é capa dura, mas um capa dura, completão. é o que eu tenho. E no final tem um crossover com... com... definitiva e tem o crossover com o Lobo. Que esse eu não cheguei a ler. O crossover com o Lobo é divertidíssimo. Nunca saiu no Brasil, né? Malvada. Sim, o vilão é uma máquina malvada, assim. É totalmente... Como é que eu chamo? Estúpido, que, pelo amor de Deus, né? Estamos juntando o Lobo, o Dredd e o Máquina Malvada. Ninguém aqui preza pela sutileza. Sutileza? Que isso? Pois é. De comer. E aí encontram com um bando de mutantes que raptaram um moleque que virou o rei da Bélgica. Nossa. Ele comprou o país, basicamente. Ele é bem naquele ritmo, naquelas histórias mais malucas do Lobo e do Dredd mesmo. Muito total. Panini, fica de olho nisso, coloca no próximo encadernado do Lobo aí, que parece ser bem legal. Não, o encadernado do Batman vem com isso, publica esse. Com podia publicar Faz esse, é verdade. encadernado dos crossovers da DC com o Dredd, mete essas histórias todas que nem fizeram no americano, que é muito bonito, que eu tenho, e que vale muito a pena publicarem. O lance é, eu não sei se o Juiz Dredd tem muito apelo no Brasil, né? Deixa sair a série da BBC, que aí o pessoal lembra dele de novo no mundo todo, aí eles lançam. Aí é capaz de publicarem tudo que é preciso do Dredd mais um pouco. Essa é a grande esperança. Aliás, quem sabe quando sair essa série, eles não tiram dos arquivos a série da DC Comics, que tá perdida há décadas. Nunca foi republicada e coisas desse tipo. Então acho que a gente pode, sempre que a gente avaliou crossovers aqui, a gente sempre faz uma rodada final, que cada um lembra de algum momento especial dos crossovers todos, tipo, algum momento que achou mais interessante, que vale destacar. Então acho que a gente, vamos começar aqui pela nossa equipe e finalizar com o Bolsa. Vou começar pelo Vicente. Bud, diz aí um momento do crossover que te chamou a atenção especialmente. O Dredd espancando o Batman no Vingança em Gotham, que não é uma coisa que você vê todo dia. O Batman sendo espancado por umas 5, 6 páginas seguidas. É muito bom que ele é gratuito, né? É muito engraçado o Batman sem saber o que tá acontecendo. Mas que você veio de outra dimensão pra me espancar? O que você quer, né? Tá maluco, porra? E você, André? Fala aí um momento que você achou especial aí. Olha, um momento é que, na verdade, eles são vários, porque em praticamente todas as edições o Batman dá um socão na cara do Juiz Dredd. Então eu acho esses socões aí eles muito marcantes. Muito bom, cara. O meu é parecido com o seu. O meu é um especial, que é quando a gente citou ele já, que é quando o Juiz Dredd tá falando assim, você vai ficar preso 10 anos por esse desacato. E o Batman dá uma bica nele e fala assim, vai, faz virar 20, filho da puta. É muito bom. É muito bom esse momento, cara. É isso aí. E é bem no começo do primeiro. Já mostra que veio, né? E você, Pedro? Qual que você achou mais interessante aí? Bom, ainda na questão do Dredd e do Batman, no caso não é o Dredd espancando o Batman, os dois saindo na porrada. Há uma página inteira da luta de ambos mostrada só pelas silhuetas desenhada pelo Ken Kennedy, que é um bom exemplo de ação narrativa. No segundo crossover, o que a gente menos falou, inclusive. Crossover, mas isso. é bonita mesmo essa parte. Na né? parte que eles estão lutando em cima de um trem. Sim. Que chavão maior, os caras lutando em cima de um trem, pelo amor de Deus, só faltou o túnel. É muito bom essa parte mesmo. Mas tem uma sequência aí de uma página que mostra porque que o Ken Kennedy era um desenhista tão respeitado no Reino Unido.
E tanto que foi o único não pintor que trabalhou nesses crossovers, né? É verdade. Ele é um dessa galera velha guarda que você falou, né? Que não pintava. Sim, ele já estava no... Ele começou fazendo quadrinhos de guerra, era a especialidade dele, e aí pegou o Juiz Dredd ou uma outra coisa da 2000 AD e acabou em trabalhar nos Estados Unidos em minisséries de grande perfil. O Dark Empire do Star Wars foi uma série de muito sucesso no tempo dela. Uhum. Foi o que fez os quadrinhos de Star Wars bombarem pra valer na Dark Horse pela primeira vez. Sim, foi o que praticamente ressuscitou a franquia. Foi isso e os livros do Timothy Zahn. Eram mais ou menos na mesma época, não sei quem veio primeiro, mas a diferença foi de meses. E isso praticamente relançou o interesse em Star Wars muitos anos antes de terem feito a segunda trilogia, que virou depois a primeira, né, por assim dizer. A trilogia do meio... Hoje em dia já pode falar que é a trilogia ruim. Sim. Não sei, hein? A polêmica. Eu diria que não precisava falar hoje em dia. Mas pronto, quem, como eu, viveu toda a década de 80 e 90 deve lembrar que quando chegou o início dos anos 80, ninguém mais falava em Star Wars. Era uma coisa que estava ficando esquecida mesmo. Todo mundo curtia, é verdade, né, e tal, mas, tipo, não saíam livros, não saíam quadrinhos, não saía nada de Star Wars, estava uma coisa esquecida. O interesse foi revivado pelos livros do Zahn e por essa minissérie da Dark Horse. Maravilha. Então, Pedro Bolsa, muito obrigado por participar aqui com a gente. Não é todo dia que a gente arruma um especialista, um Juiz Dredd para discutir esses crossovers aqui. Depois quiserem fazer um podcast sobre o Batman do Enrico Marini, eu também posso falar. Beleza, se a gente for fazer, você vai ser o primeiro a ser chamada. E o microfone está aberto aqui para você, se quiser divulgar seu trabalho, falar alguma coisa, tá aberto o espaço. Ok, olha, a última tradução minha que foi publicada foi uma edição do Pipoca e Nanquim, o Relatório de Brodeck. Para mim, é a melhor HQ publicada no Brasil no ano passado, mas eu sou suspeito para falar. E vai sair o Trifecta, que foi o primeiro crossover do universo do Juiz Dredd, primeiro e único. Vale a pena ler isso, é uma história mesmo muito boa. É crossover com quem? Com as séries do próprio universo Dredd, que o Dredd tem uma infinidade de spin-offs. Certo. Mas como essas séries raramente comunicam umas com as outras, elas não costumam ser publicadas muito fora da Inglaterra. Esse foi um caso especial que foi mesmo um crossover, que foi criado entre 3 séries do universo do Dredd, e que, olha, os marqueteiros americanos, Marvel e DC arrancando os cabelos quando ouvi isso. Não foi anunciado em lugar nenhum. Tipo, a história do Dredd e a história dos 2 outros personagens começaram, ninguém disse que havia alguma relação entre elas, mas tipo, é normal ter a história do universo do Dredd na 2000 AD. E aí, em determinado momento, o Dredd é enviado para caçar um espião e tal, e aí no final da história dele, ele tá para meter o pé numa porta para invadir o lugar onde estava o traidor, e aí na história seguinte de outro personagem começa com o Dredd entrando porta dentro. E aí todo mundo... Que loucura! Sabe, é o famoso crossover surpresa. Que foda! Isso vai sair por que editora por aqui? Vai sair pela Mitos, que é quem publica o Juiz Dredd. Muito bom. Então, vai galera... ser direto encadernado, que é uma pena que não tenha mais a revista, porque se isso saísse na revista é que tinha um impacto real que teve na época. E é uma saga muito boa, tem o Juiz Dredd, um outro personagem aqui é o Detetive Simp, que é membro de uma tribo de Mega City 1. Não confundir com o Detetive Shimp. Não, esse é o Detetive Simp, que é uma tribo de Mega City 1, que são os Simps, ou Simplórios. Certo. São caras que acham que a vida é uma piada, então não vale a pena levar a coisa a sério. Então eles são bastante palhaços. Muito bom. Só que esse sujeito em questão, Jack Point, que significa ponto... Sim. Ele é, na verdade, um juiz infiltrado. Ou seja, é um cara que é um juiz, mas tá lá e tem que se vestir de palhaço para passar despercebido na rua. Pronto, e tem o terceiro título envolvido, que é uma série chamada Low Life, que eu traduzi como Vida Bandida. Muito bom, uma tradução válida. Também é uma série com um juiz infiltrado, que no caso é o juiz Dirty Frank, ou Frank Sujo, em português, que é um juiz que está infiltrado há mais de 20 anos, pirou completamente por conta disso,
Então é um cara que não corta o cabelo, não faz a barba, se veste que nem um mendigo e, portanto, é a cara do Alan Moore. Muito bom. Então, galera, se vocês estiverem ouvindo aí, vai atrás disso, porque se já não saiu, né, na altura que sair esse podcast, deve estar para sair. Então fica de olho nesse trabalho. Como que é o nome, o título mesmo em português? Já tem? Trifecta. Trifecta. Então fiquem de olho aí nas livrarias e... Muito bom. Eu, vale dizer, eu na época gostei tanto da história que eu fiz uma resenha publicada em inglês no site Bleeding Cool, uma das pouquíssimas coisas que eu escrevi para esse site. Nossos parceiros do Bleeding Cool já publicaram coisa nossa também. Já. Sabe, se vocês procurarem, tá lá na época em que saiu. Então é uma história que eu, já na época, achei muito boa e continuo achando. Então fica a dica aí, galera. Valeu de novo, Pedro, e precisando de qualquer coisa é só chamar. Pode crer, igualmente. E Leonardo Vicente, seu jabás? Falaanimal.com.br, também tá nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, como Fala Animal mesmo. Sempre também com vídeos no canal A Hora Suave do nosso amigo Roberto. E todos os meses com textos na revista Mundo dos Super-Heróis. Muito bom, vale até anunciar que a gente fechou uma parceria no Mansão Wayne. Então se você entrar no mansãowayne.com.br e olhar na lateral, vai ter uma coluna ali, notícias. Vai ter as últimas notícias do Batman, fornecidas aqui pelo nosso amigo Leonardo Vicente, diretamente no site Fala Animal. E André, quem quiser procurar o Mansão Wayne nas redes sociais, vai aonde? Vocês podem acessar facebook.com/Mansão Wayne Podcast, sempre com muitos posts lá, principalmente sobre o Batman. Os 90% dos posts são sobre o Batman, até porque nós somos um site sobre o Batman. Temos também o nosso Twitter, que é o @Mansão_Wayne. Pode falar com a gente lá, que a gente está sempre respondendo. E se você é um grande amante das fotos, das imagens, tem o nosso Instagram, que é o @mansãowayne.com.br, que inclusive é o nome do nosso site, né não, Carlos? É isso aí, o mansãowayne.com.br é o quartel-general do Mansão Wayne. Lá você encontra todos os nossos podcasts, notícias, matérias lá nas colunas, entrevistas, os vídeos que a gente faz com Hora Suave e principalmente todos os nossos podcasts que você encontra lá em ordem de lançamento, com descrição, links e capas e tudo. E se você quiser também ouvir nosso podcast de outras formas mais práticas, você pode procurar eles diretamente no Spotify. Você procura lá Mansão Wayne, já vai aparecer a gente. Ou em qualquer agregador de podcast que você tiver aí no seu computador, no seu celular, onde for. Então, muito obrigado pela audiência. Obrigado, Pedro, novamente pela colaboração aqui. E nos vemos no próximo podcast Mansão Wayne. Valeu! And the law. I am the law. Valeu!